Oi pessoal, tudo bem? Então, aqui é a professora Rosane. Eu vou estar dando continuidade no assunto de geografia do 8º ano. Então, nesse assunto aqui, nós vamos estar vendo o continente europeu, tá? Continente europeu, asiático. Então, o continente europeu, ele se situa a oeste da Ásia, tá? Ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul o Oceano Glacial Ártico, tá? É bem interessante entender que as sociedades que habitaram esse continente, tá? Eles tiveram um papel principal, eles foram responsáveis pela colonização do restante do mundo, dos outros territórios do planeta. E por esse motivo, eles são chamados centro do mundo, não literalmente geograficamente, mas com as suas contribuições durante a sua colonização. O continente europeu, ele tem um total de 50 países, tá? Só que é bem interessante entender que nós temos dois países que eles fazem parte tanto da Europa como da Ásia, que nesse caso é a Turquia e a Rússia. E aí, dentro desse continente europeu, nós temos um bloco econômico que é chamado bloco a União Europeia, tá? O clima dentro da Europa tem a predominância de ser temperado, tendo uma variação ao longo do ano. Os rios principais da Europa, que a gente pode citar, é o Danúbio, o Reno, o Volga, o Sena, Elba e o Tejo, tá? Eles têm a localização no continente europeu, tá? E tem grande importância. Duas fortíssimas potências internacionais europeias que a gente pode citar é a Alemanha, o Reino Unido e a França, tá? Dentro desse continente europeu, nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, que é o SEI, tá? Que é chamada uma organização intergovernamental, que é composta por 11 das 15 ex-repúblicas da antiga União Soviética, que hoje já não existe mais, que a gente dá o nome de Rússia, tá? Além do continente europeu, nós temos o continente asiático. Ele tem as suas delimitações, né? Ele é delimitado pelo Oceano Ártico, ao sul dele pelo Oceano Índico, a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste ele faz a fronteira com a Europa e a África. É bem interessante que nessa região a gente tem umas cordilheiras, assim como a gente tem as cordilheiras na América do Sul, nós temos as cordilheiras também lá, tá? O que são essas cordilheiras, tá? É uma extensão, uma área bem geográfica, tá? Que nós temos um conjunto de montanhas que se relacionam geologicamente falando, tá? As cordilheiras que nós temos, por exemplo, lá na Ásia, é a cordilheira do Himalaia. O continente asiático, nós temos um país que ele é bem conhecido, que é o Japão. O nome dele tem o significado de origem do sol, tá? E é um país que ele tem um insular, né, da Ásia Oriental. Ele tem localização no Oceano Pacífico, né? A leste do mar do Japão e onde nós podemos citar a República Popular da China, tá? O Japão ele é tido como um país que é um arquipélago porque ele tem diversas ilhas. Um outro continente que nós podemos citar aqui também é a Oceania, tá? A Oceania é um continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do planeta, assim como nós, na América do Sul, estamos no hemisfério sul, tá? Esse continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. As outras ilhas da Oceania, economicamente, são dependentes, né? Eles têm uma dependência da produção de gêneros agrícolas porque eles não conseguem fazer essa produção, tá? Então, nós temos a Austrália e as suas diversas ilhas ao redor, tá? O Havaí, a Papua Nova Guiné, a Nova Caledônia, tá? A Polinésia Francesa, a Nova Zelândia, nós temos ao redor ali da Austrália. A Oceania, nós temos a Austrália e Nova Zelândia, são dois países que têm grande destaque na Oceania, tá? A Austrália ela é conhecida como continente ilha. Os países envolvidos na Oceania economicamente se têm destaque na fabricação de produtos industrializados e de tecnologia também. Então, esse
que isso aqui que vocês vão encontrar lá no material de suporte de vocês. Um breve resumo, tá? Tem mais informações do que eu tô colocando aqui. Isso aqui é para vocês terem como suporte para poder responder as questões. Desejo a todos um bom dia e até mais.